Olá pessoal, eu sou a Gabi Lochaiter e esse é o Recontar aqui no Coletiva.tv. A nossa convidada de hoje dispensa apresentações. Vai ser uma delícia conversar e recontar um pouco da trajetória de Marta Medeiros. Tudo Tudo bem, bem? Marta? Prazer estar aqui de novo. Ai, que legal, a gente está muito feliz que tu pôde nos acompanhar, pôde vir aqui Claro. e vamos lá. Vamos lá fazer uma retrospectiva. Vamos sim. Então, mas antes de começar, para ti que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar o que é o Recontar. Aqui no Recontar, a gente revisita uma das seções mais queridas e acessadas do portal coletiva.net, o perfil. A cada episódio, um convidado senta ao meu lado para contar o que aconteceu desde o dia em que foi entrevistado. Dito isto, repito, ela não precisa de apresentações, mas é sempre bom destacar os seus feitos. A Marta, para quem não sabe, é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC e por 13 anos trabalhou como redatora e diretora de criação. Com mais de 35 anos de carreira e mais de 30 livros publicados, que já contam com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, mantém as suas colunas semanais no jornal O Globo e no Caderno Dona do jornal Zero Hora há 30 anos. E vou deixar o resto para o nosso bate-papo. Tá pronta, Marta? Estou pronta. Então, Acho que estou. então, vamos juntos? Está no ar o Recontar. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para vocês curtirem, porque eu acho que esse episódio de cara já merece uma curtida. Então curte, compartilha, comenta e, claro, te inscreve aqui no canal. Dito isso, vamos lá. Marta, tu foi entrevistada há 20 anos. Na época, tu tinha publicado 12 livros. Destaque para o Crônicas Trem-Bala, que tinha sido adaptado para o teatro. E o mais recente era o Divã, que acabou se tornando um dos teus maiores sucessos e ficou eternizado no cinema pela Lília Cabral, Isso, pelo interpretando, teatro. interpretando a Mercedes, a protagonista. O que para ti foi esse marco? Gente, foi assim uma reviravolta na minha vida, porque tá certo, 20 anos atrás, o Divã está fazendo 20 anos. Ele foi editado em 2002 e daí logo depois ele começou, né, porque ainda em 2002 foi o livro. Daí eu acho que a peça foi 2005 e o filme 2009, então foi bem, né, naquela década. E deu uma guinada na minha vida, Gabi, porque eu até então era considerada uma escritora do Rio Grande do Sul, gaúcha só até hoje, mas assim, eu era conhecida mais regionalmente. E de repente a Lília se apaixona pelo texto né, faz uma peça de muito sucesso, ela ficou muitos anos em cartaz, viajou o Brasil inteiro e depois vem um filme com um elenco super estelar, além da Lília tinha Cauã Raymond, o Gianecchini, não sei o que, enfim, virou um blockbuster, assim. Então, aí eu comecei a ficar mais conhecida nacionalmente e foi meu primeiro texto em ficção também, que até então eu nunca tinha escrito, era só poesia e crônicas. Então, eu posso dizer que eu fui reinaugurada, minha carreira foi reinaugurada com o Divã, aí com uma abrangência muito maior, e a partir daí, ficando mais conhecida no Brasil, a minha vida mudou também, porque daí o Globo me convidou para ser colunista, e aí, e sou colunista até hoje, né? Então, assim, é muito tempo, e o Globo é praticamente o jornal nacional, né, em termos de mídia impressa. Então, mudou tudo. Mudou tudo, assim, eu comecei a vender mais, eu fiquei mais conhecida, a ser mais chamada para outros trabalhos, abri uma porta para o teatro também. Eu já tinha, né, trabalhado com a Irene Britsky aqui com teatro, ela que dirigiu o Trem-Bala e tudo, saudosa Irene Britsky, super talentosa, mas ainda assim também tudo muito aqui, né, dentro do estado. E daí, a partir do Divã, comecei a ter outros textos adaptados para o teatro, né? Teve o Tudo Que Eu Queria Te Dizer com a Ana Beatriz Nogueira, teve o Doidas e Santas, que foi uma explosão também com a Cissa Guimarães, enfim. Eu imagino que que já deva ter essas perguntas para fazer, eu não quero contar tudo agora. Mas enfim, foi uma mudança radical. Foi uma mudança. Mas tu morou sempre aqui, sempre em Porto Alegre. Sempre morei aqui. Antes disso, eu morei em Santiago do Chile. Mas nós vamos falar também sobre isso. Isso. Mas assim, a partir de 2003, que nós estamos falando de 20 anos, sempre em Porto Alegre,
viajando muito para o Rio, Sim. para outros lugares, mas meu QG Sempre Porto foi Alegre. aqui. É. E na época tu falou que tu não tinha um ritual de inspiração. Assim, tu não tinha um ritual para escrever, né? Para ti, as coisas cotidianas geralmente eram o que te inspiravam. E eu vou abrir uma aspas para ti. Estou sempre atenta ao que acontece ao meu redor. A vida é minha inspiração, até mesmo a minha diversão. Às vezes uma amiga me conta alguma coisa engraçada, aí eu penso, isso dá uma crônica legal. Então escrevo o texto baseada na história que ela me contou. Ainda é assim? Exatamente assim. Exatamente. Continuo inspirada pelo cotidiano, pelas coisas que acontecem ao meu redor, não só coisas que me contam, mas coisas que eu vivi e fatos jornalísticos. E quando eu falei em diversão, provavelmente eu estava falando do meu entretenimento, né? Sim. Que nem é entretenimento, que para mim é alimento, assim, cinema, literatura, teatro. Então, as próprias viagens, eu acabei escrevendo alguns livros né, de relatos de Sim. viagem, que é a minha série Um Lugar na Janela, que já tem 3 volumes. Mas, assim, o que me dá a liga, assim, para escrever alguma coisa, continua sendo isso, é o que acontece ao redor. Eu tenho a famosa cadernetinha, que é ela... tu tem? Tenho, anoto um monte de coisas, é uma frase, é uma cena que eu vi na rua, qualquer coisa assim, já vai para a cadernetinha. Se vai virar crônica, eu não sei. Mas tu te acha nessa tua caderneta? Às vezes tu... Eu chamo de caderneta, hoje em dia é o celular, anoto no celular, mas eu tenho também, eu tenho em casa muitos cadernos, é uma bagunça, meu escritório é uma bagunça, muitos cadernos com muitas anotações. Então, assim, quando eu sento na frente do computador, eu digo, bom, e hoje? E se eu já não sei previamente o que eu vou escrever, eu dou uma olhada ali e já começo a ligar os neurônios. Que loucura, mas a tua cabeça deve ser uma loucura mesmo, né? É caótica, mas ainda funciona. Sim, ainda porque funciona. 2 colunas semanais não é qualquer coisa, fora os teus projetos sabe paralelos. que não é mais 2 colunas semanais, é uma. Eu escrevo só os domingos tu escreve e é só. a mesma coluna hoje, Tá. tanto para o Globo quanto para Zero Hora. Mas a questão são todas as outras atividades que me envolvem, inclusive livros, né? Porque eu também, nesse meio tempo, escrevo livros de ficção. E agora eu vou assumir um projeto que eu não posso falar ainda, mas é um projeto assim novo para mim, que eu nunca fiz. E também de livro também, que vai me tomar aí uns 3 anos, alguma coisa mais, mais a longo prazo. Mas entende, nesse meio tempo eu tive canal de YouTube e gravei uma masterclass, 30 aulas, é um curso online para escrever crônicas. Então sempre tem um projeto, sempre tem alguma coisa, né, com a qual eu estou envolvida. É teatro, é adaptação de outras peças de teatro. Então o trabalho não para. 200. Ainda bem. Que bom, né? Ainda bem. E tu é uma leitora voraz, obviamente, e eu vi uma entrevista tua recente. Tu falou sobre o teu hábito de leitura, que tu costuma ler entre 5 e 7 livros por mês. E que, fora os que tu compra, tu recebe muito livro de escritores que buscam, né? Não é sucesso, mas assim, buscam estar, divulgação, né? Divulgação. Também, claro. E que tu começou um movimento que todo final do mês tu divulga esses livros, né? Como é que começou? Quantos livros, se tu sabe, quantos livros tu recebe por mês, em média? E quando é que começou esse teu movimento de apoiar esses escritores? Foi no Instagram, né? Eu tenho um Instagram, um perfil, e aí eu acho que de vez em quando eu colocava, eu li esse livro. É normal, essas coisas. Eu vi tal filme, eu assisti tal peça, fui no show dos Titãs, fui não sei aonde. Então, só que daí eu acho que era tudo muito, assim, dispersivo ali dentro do meu perfil. Daí eu acho que teve algum dia que não foi um plano, ninguém me pediu isso eu faço porque eu quero, não recebo nada, é uma postagem como outra qualquer. Mas aí eu acho que eu fiz isso num dia 30 de algum mês, eu digo, vou mostrar para vocês os livros que eu li no mês tal, sei lá, setembro. E aí botei, o pessoal curtiu, gostou e tal, um rapidíssimo comentário sobre cada um, foto das capas. E acho que no outro dia 30 ou 31 eu fiz de novo e acabou virando um costume. E tanto que hoje eu sei assim, que eu tenho seguidores que assim, ficam aguardando o dia 30, 31 e até querem me matar, porque eles dizem, eu não tenho grana para comprar esses livros. Eu digo, gente, não é que seja uma indicação, sabe? Eu conto o que eu li
durante o mês Uhum. e faço um breve comentário. Daí, se Sim. alguém se interessa por um deles, Não, né, mas imagina, funciona como claro, dica. com certeza. Mas é claro que se eu li um livro que eu odiei, daí eu não ponho, sabe? Porque eu digo, não vou conduzir o pessoal ao erro, sabe? Mas às vezes nem amei tanto, mas foi legal, foi interessante por algum motivo ou outro. Sim. E aí eu coloco. Tem meses que é até mais de 7, porque às vezes são livros curtinhos, Uhum. tem vezes que eu leio um livro numa tarde inteira, sabe? Então dá tempo de ler outros. Às vezes não, eu estou com o mês super ocupado, daí foi 3 ou 4. Mas virou um E tu costume. te cobra tantos livros, tu te cobra internamente, eu preciso ler tantos De livros, né? jeito nenhum, de jeito nenhum. Às vezes eu tenho vontade de me cobrar para dar Pra um não... tempo. Mas é que é vício, né? Vício a gente não Sim, controla, claro, né? óbvio. É vício. Tem gente que é viciada em cigarro, tem gente que é viciada em beber. Eu sou viciada em leitura. Então eu adoro, eu estou sempre com um livro na bolsa. Até para fugir um pouquinho de um outro vício que a gente está vivendo hoje, que é o de ficar grudado no celular. Né? Uhum. Eu me lembro assim que antigamente eu ia para uma consulta médica e eu na sala de espera ficava lendo um livro, ou na sala de embarque de um avião. E hoje, mesmo que eu tenha o livro na bolsa, eu digo, não, mas antes de pegar o livro, só deixa eu ver aquilo. Quando eu vejo, Já, a gente se perde, mergulhei, né? Sim, É uma sim. imersão. É. E aí tô vendo um monte de bobagem que não me interessa, mas a gente sabe que a gente... E muita coisa legal também, óbvio, Sim, muita sim. coisa legal. Mas é incrível, né? Porque a gente fica realmente refém, Com né, certeza, das redes fica mesmo. sociais. Chega a ser triste até, né? Mas ainda consigo ler. Isso, e Consegue. para mim é fundamental, assim, é a hora que eu realmente desconecto, Uhum. sabe, do próprio umbigo e viajo, sabe, em outras vidas, outro tudo, né? Sim, Outras claro, pessoas, leitura. outros países, outras histórias e para mim é fundamental até para alimentar meu próprio trabalho. Sim, eu ia até comentar assim, provavelmente Claro, alimenta bastante, ler né? é super inspirador. E as viagens, né? Naquela ocasião, tu falou que uma vez por ano, pelo menos, tu viajava, tu organizava uma viagem. Como é que tá? Tu continua viajando e Torres continua sendo teu local de refúgio no verão? Em 2013 eu ainda tinha um apartamento em Torres, não tenho mais. Eu ia muito para Torres e aí em 2013 eu também tinha filhas pequenas, né? Isso muda Sim. todo o esquema. Em Pois é, 2013 eu era casada. como está a Laura? Mudou tudo. Como está a Laura e como está a Laura Júlia? e Júlia, as duas são duas mulheres, né, hoje, né? Mulheres, uma com 27, outra com 31. E a Júlia mora fora, então isso faz com que eu viaje também mais. Ela mora em Paris, trabalha lá. Então, tudo isso mudou, eu não tenho mais esse apartamento, me separei, tive outras relações, hoje estou praticamente casada de novo. Então, e elas grandes, né? Sim. É outra história. Nossa, tu vê, 20 anos a vida muda muito, né? Claro. É legal participar desse programa, porque a gente entra num túnel do tempo. Mas, assim, Torres eu tenho, assim, um super carinho, porque eu fui criança em Torres. Não só minhas filhas tiveram a infância delas lá, mas eu vivi a minha infância muito no verão. Eu ia para casa da minha avó, isso tudo, né? Uma outra época, bem, bem mais atrás. E acho um lugar lindo, lindo, assim, sabe? E faz um tempinho que eu não vou, mas eu acho até que estou investindo muito na cidade. Sim. Enfim, eu até estou com vontade de voltar a Torres para dar uma olhada. Mas eu acho realmente um dos lugares mais lindos que eu conheço no mundo. Claro que, né, estou falando da parte da natureza mesmo, sim, né? sim. Ali do Parque da Guarita e tudo mais. Mas eu continuo viajando bastante. Viajar para mim dá tempo. E dá tempo. Não, isso aí para mim é fundamental também. É a minha zona de respiro, de reencontro comigo e de férias mesmo. Porque férias não precisa ser 30 Claro dias. Que não. Né? Eu nem estou acostumada a ficar 30 dias no mesmo lugar. Mas assim, fazer uma férias, a prestação, sabe? Passar 10 dias lá, 10 dias aqui. Então, eu tenho ido muito ao Rio, eu vou muito ao Rio, eu tive agora 9 dias no Rio, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e agora estou com o pé já dentro de um avião para visitar minha filha, que eu não vejo desde setembro do ano passado. Coisa boa. Então vou... E claro que como eu vou para lá sempre visitar ela, mas eu acabo aproveitando, já que estou lá, para dar um rolê para outros lugares também. E a pandemia? A pandemia foi muito complicada para todos nós, mas tu tirou do papel alguns projetos, né? Em 2020, tu lançou A Claridade Lá Fora, que na verdade tu tinha feito para o cinema e acabou lançando como livro, e até tu, na entrevista que eu vi tu falou sobre que ele ainda pode virar um filme.
E além disso, marcou teu retorno para as poesias, que há 20 anos, e tu lançou Noite em Claro, Noite Adentro, Exato. né? Como é que foi para ti existe essa perspectiva do livro de fato virar um filme? E por que demorou tanto tempo para voltar para a poesia? Pelo corre-corre, pelo corre da vida mesmo, sabe, assim, muito envolvimento com as crônicas, que tem prazo, Uhum. então, sabe, tudo que eu faço tem prazo, Sim, né, esse é outro tipo de trabalho. A poesia não tem prazo, a poesia é uma necessidade emocional, é uma necessidade minha, ninguém me diz: "Tu tem que escrever um sim, livro", ou que é uma coisa sim. minha, e daí foi passando, a gente não vê 20 anos passar. Claro. Infelizmente, às vezes a gente, né, Sim, tá na naquele correria não pique nem sente. e fui deixando. E eu também achei que às vezes eu escrevia alguma coisa e eu digo: "Ai, não sei se eu não perdi a mão um pouco para poesia", enfim. Mas eu fui acumulando algum Uhum. material, até que eu me dei conta, puxa, o último livro que eu lancei de poesia foi em 2001, e daí estava em 21, e eu digo assim: "Puxa, 20 anos sem escrever poesia, sem publicar Sim. poesia". Daí fui dar uma olhada nesse material, nesses 20 anos, o que que eu tinha feito, e aí acabei selecionando alguns poemas, e eu também queria dar uma ressuscitada numa novela que eu gosto muito, que se chama Noite em Claro, que também foi Uhum. lançado lá atrás, numa coleção micro, assim, de bolso, super pequenininha, um livrinho de 60 páginas. E eu digo: "Ah, de repente eu junto tudo isso, não E faço um vo combo e faço um lançamento". Mas para, sabe, agitar, assim, Aham. sabe, para botar alguma coisa no mercado, as pessoas Sim. sempre pedindo. E já a Claridade lá fora foi realmente isso. Eu tinha escrito em 2017, 16, 17, um roteiro de cinema com um cara gaúcho, mas que morava em Londres. Ele que Uhum. né, que me botou a pilha, falou que queria um roteiro e tal, e eu resolvi experimentar. Depois isso não saiu, o filme não saiu, e eu acabei transformando esse roteiro num Num filme de ficção, num num livro. livro de ficção. E aí depois que o livro foi lançado, daí sim, uma produtora aqui do Brasil, uma produtora legal, entrou em contato comigo e Existe daí a gente então fez um contrato, assim, mas assim, não sei se vai sair, porque aham. está parado, Sim, tá está parado. parado. Uhum. Mas a gente chegou a fazer um contrato, assim, de 2 anos, que ainda está em vigência, para de repente colocar o filme na roda. Agora vamos ver, né? Porque projeto todo mundo tem muito, Claro. efetivar são Sim. outros 500. Né? Mas assim, só o lance da pandemia para mim não foi foi horrível para milhões de Pra pessoas que todos nós. perderam parentes, perderam a vida e perderam trabalho e tudo mais. Mas eu já estava acostumada, né, a ficar em casa e eu Sim, gosto. Então, claro, tem uma parte emocional que é muito, né, que sim, não tem muito como a gente aham, passar não tem como. batido, Sim, mas assim, em termos práticos não foi tão caótico para mim. Fui privilegiada porque eu já tinha o costume de home office e tudo mais. sim. E, a questão de tu ter sido publicitária te ajudou a tu já escrevia antes mesmo de começar na publicidade, mas tu acha que os anos que tu teve relação com a publicidade te ajudaram posteriormente ao teu trabalho, trouxe Muito, muito, em muitos sentidos. Primeiro que o texto publicitário, ele é muito conciso, a publicidade brasileira trabalha muito com humor, uhum, né, então assim, eu sempre digo, é a escola da síntese, né, a propaganda. Eu como sim, redatora tenho que dar o máximo de informação num espaço curto, curto. né, então, para quem trabalha em crônica, que é também um texto, né, literário, jornalístico, uma mistura dos dois, mas também um texto curto, Uhum, isso é muito bom. Então, foi uma escola mesmo, a propaganda. E as pessoas que eu conheci na sim, propaganda, né? Porque a gente conhece muitos talentos. uhum, E eu fico lembrando, assim, que depois talentos que viraram amigos meus e que também saíram da propaganda, como o Jorge Furtado, como o pessoal do o Léo Enquim, que sempre trabalhou com música, agora o Papas da Língua. sim, Então, assim, eu vivia com esse pessoal uhum, trabalhando em propaganda, sabe? E, de repente, cada um foi, né? Um foi fazer uma banda, o outro virou diretor de cinema, eu fui para a crônica, e a gente continuou amigos. Então, eu tenho uma lembrança muito boa, sim. sabe? Dessa E época. é uma Eu época casei com um publicitário, eu tive filhas, sabe? Então, assim, a propaganda foi muito definitiva na minha vida. sim, e era uma época muito legal, né, da propaganda gaúcha, assim, né, o Sim! mercado era muito legal. Claro, hoje mudou tudo. Hoje Claro, eu sim, nem mas saberia o que fazer dentro de uma agência de propagandas, porque a propaganda mudou, não só as sim, agências, a claro, propaganda mudou, né, com completamente. a revolução tecnológica, é Sim, outra coisa agora.
Mas naquela época a gente ainda, sabe, entrava à noite criando sim. campanhas e tinha uma coisa artesanal, vamos chamar assim, comparado com hoje, claro, Sim. que dava um sabor assim à profissão. Era muito legal. E vamos falar sobre futuro. Na época do perfil, tu falou que tu gostaria de continuar escrevendo, obviamente, Aham. e tu queria agregar conhecimentos à tua vida profissional. Mas que acima de tudo que tu gostaria de levar uma vida simples como tu sempre levou. E que tu achava muito engraçado as pessoas te pedirem autógrafo. Eu vou abrir uma aspas para ti. Quem convive comigo sabe que sou uma pessoa normal como qualquer outra. E É. nesses 20 anos, o que mais tu conseguiu, assim, fazer dentro do teu tempo que tu considere que seja, eu acho que tudo, né, pra ti, mas Essas coisas que eu te falei, eu fiz sabe, eu trabalhei um pouco com vídeo, né, que é uma coisa que eu acabei fazendo, sim. um canal no YouTube, teve 2 temporadas. Eu experimentei, eu gosto de experimentar, Uhum, sabe? Eu acabei escrevendo esse roteiro de cinema, que eu nunca tinha escrito. As peças de teatro, eu nunca fiz nada. Na última, Simples Assim, eu realmente me envolvi mais com a uhum, adaptação, que antes eu não me envolvia. Então, assim, sempre, né, experimentando, vendo até onde eu posso ir, o que eu posso agregar. Não é a minha, dou 2 passos para trás, recuo, não, vou dar para outra pessoa fazer, não é para mim. Mas sempre aberta, assim, a testar. Mas, eu, assim, olhando bem, eu acho que eu não fiz nada de tão radical, de mudança, aham. sabe? E, e hoje as pessoas não pedem mais autógrafo, pedem selfie. Pois Mudou. é, isso eu ia te É. perguntar se tu ainda acha estranho. É. Claro, hoje mudou Não, o não, autógrafo, estou super mas se tu acostumada. acha estranho Estou super isso. acostumada, mas eu continuo tendo a mesma vida que eu tinha 20 anos atrás, continuo morando aqui e aí eu continuo gostando das mesmas coisas. Eu adoro ficar em casa, eu adoro ler, adoro ir ao cinema, adoro namorar. E assim, os grandes momentos da minha vida são realmente quando eu viajo, que daí é uma Aham. coisa, sai fora e planejo e aí tem realmente experiências diferentes e tal. Mas a minha rotina pode ser considerada tediosa pelos outros, porque eu não sou assim de balada, cada vez menos. Agora também eu não sou mais tão guria e até podia continuar, né? Porque essa coisa da idade a gente sabe Não tem, que não não é tem nada a ver, né? definidora, Claro. mas mas eu gosto de ficar na minha mesmo, É. sabe? Assim, Tu gosta da tua não, casa? eu adoro ficar em casa e o meu namorado tem uma casa na beira do Guaíba, na Ilha Ai, dos coisa boa. Marinheiros. Então, assim, isso nos salvou na pandemia, sabe? Porque eu ficava muito lá com ele, porque a gente sentiu muita falta de natureza, Aham, né? E ao mesmo claro. tempo não tinha que ficar isolado. Então, o Porto Alegre redescobriu o Guaíba e eu descobri o Guaíba também, né, num microcosmo, Uhum. na frente do. Comecei a praticar stand-up, paddle. Ai, que Então, legal. assim, isso foi uma mudança que teve na Uhum, minha vida. uhum, Fiquei mais voltada para a parte de natureza da cidade. uhum. Mas indoor, né? Assim, eu Aham. continuo gostando de ficar vendo filmes na TV e amigos, que para mim cada vez são mais importantes. Uhum, Então, assim, receber amigos em casa, ir na casa deles e, sabe, sair de vez em quando, uhum. claro, junto. Mas continua a mesma coisa, né? Cinema muito pouco, cada vez Sim, menos. sim. Questão do streaming, tudo, Eu né? vi 2 filmes só agora em 2023 no cinema. Uhum, O uhum. resto tudo Sim, streaming. Então, os hábitos do mundo mudaram e sim, eu me sim. adaptei. Mas eu não. A vida é aquela de qualquer pessoa. Eu vou para o supermercado toda semana, é tudo igual, você Sim. entende? Só tem assim, parece que é uma vida diferente por fazer alguma coisa que é pública, né? Aham. Mas, na verdade, é tudo igual. Ah, coisa boa. Tu gostou? Eu gostei. Acabou já. Pois é 20 anos passaram muito rápido. muito rápido, né? Eu sei, é É. curtinho, a gente gostaria de fazer um programa imenso, ainda mais contigo, para falar sobre muitas e muitas, muitas coisas. Não, mas beleza. Mas eu espero que tu tenha gostado, a gente revisitar um Muito bom. pouquinho do que aconteceu há 20 anos atrás. A gente Isso. sabe que muitas outras coisas Que venham mais aconteceram. 20, e Que mais 20, venham e e que mais 20, que mais a gente é 20 a gente otimista. esteja aqui também, né? Daqui a mais 20. Perfeito. Então tá, Marta, muito obrigada mesmo. Obrigada, Obrigada por Gabi. ter aceitado esse nosso convite novamente. Estaremos aqui daqui a pouco. Então tá, pessoal, para vocês que ficaram até aqui, eu vou pedir de novo, curte, comenta, compartilha e te inscreve aqui no canal. Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!